A jornada de Davi, o pastor que se tornou rei. Era uma vez, nas colinas de Belém, um jovem pastor chamado Davi. Ele era o mais novo entre os 8 filhos de Jessé, e sua vida parecia destinada à simplicidade dos campos, cuidando de ovelhas. Mas o destino tinha outros planos para ele, e sua jornada seria marcada por coragem, fé e reviravoltas impressionantes. O escolhido de Deus. Tudo começou quando o profeta Samuel, enviado por Deus, chegou à casa de Jessé à procura do próximo rei de Israel. O Senhor havia rejeitado Saul, o atual rei, e ordenou que Samuel ungisse um novo líder. Os irmãos mais velhos de Davi, altos e fortes, pareciam escolhas óbvias, mas Deus tinha outra visão. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando Davi foi chamado do campo, ainda um jovem ruivo e de olhos brilhantes, Deus confirmou, ele era o escolhido. Samuel derramou óleo sobre sua cabeça, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi desde aquele dia. O enfrentamento com Golias. Enquanto Saul ainda governava, os filisteus, inimigos de Israel, lançaram um desafio aterrador. Seu campeão, Golias, era um gigante de quase 3 metros de altura, que zombava de Israel e de seu Deus. Nenhum soldado se atrevia a enfrentá-lo, até que Davi chegou. Levado ao campo de batalha para levar mantimentos aos seus irmãos, Davi ficou indignado com as blasfêmias do gigante. Quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Sem armadura, apenas com sua fé, um cajado, 5 pedras lisas e uma funda, ele se apresentou. Quando Golias riu de Davi, o jovem respondeu com firmeza: Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Com uma única pedra lançada com precisão, ele derrubou o gigante, com a própria espada de Golias, cortou sua cabeça. A vitória foi retumbante, e Davi se tornou um herói nacional. A ascensão e os conflitos com Saul. Mas o caminho de Davi ao trono seria turbulento. Ele foi levado à corte de Saul, onde sua habilidade com a harpa aliviava o tormento espiritual do rei. Com o tempo, sua popularidade cresceu, especialmente após sucessivas vitórias militares. O povo cantava. Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Consumido pela inveja, Saul tentou matar Davi em várias ocasiões. Forçado a fugir, Davi viveu como um fugitivo, liderando um grupo de homens leais enquanto continuava a confiar no Senhor para sua proteção. Mesmo quando teve oportunidades de tirar a vida de Saul, ele se recusou, afirmando: Não levantarei minha mão contra o ungido do Senhor. O rei segundo o coração de Deus. Após a morte de Saul e de seu filho Jonatas, que era amigo íntimo de Davi, ele foi finalmente ungido rei sobre Judá, depois, sobre todo Israel. Seu reinado foi marcado por grandes conquistas, incluindo a captura de Jerusalém, que se tornou a cidade de Davi. Ele trouxe para lá a Arca da Aliança, fazendo da cidade o centro espiritual de Israel. No entanto, nem mesmo Davi estava imune ao pecado. Sua relação com Batseba, a esposa de Urias, levou a uma queda moral devastadora. Após adulterar com ela, ele planejou a morte de Urias na batalha. Confrontado pelo profeta Natã, Davi reconheceu seu pecado e se arrependeu profundamente, clamando: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Embora o perdão divino fosse concedido, as consequências afetaram sua família e seu reinado. O legado de Davi. Apesar de seus erros, Davi permaneceu um homem segundo o coração de Deus, porque sempre retornava ao Senhor em arrependimento e humildade. Ele compôs muitos dos salmos, que expressam uma fé profunda, uma busca por justiça e uma confiança inabalável em Deus. Nos anos finais de sua vida, Davi preparou o caminho para a construção do templo, uma tarefa que seria realizada por seu filho Salomão. Ele morreu como um dos maiores reis da história de Israel, deixando um legado eterno como o antepassado do Messias prometido, Jesus Cristo. Assim, a história de Davi não é apenas sobre vitórias e coroas, mas sobre um coração dedicado a Deus, mesmo diante de falhas humanas. Sua jornada inspira fé, coragem e arrependimento, mostrando que o Senhor pode usar os humildes e os imperfeitos para cumprir seus propósitos grandiosos. A preparação do templo e o legado de Davi. Nos últimos anos de seu reinado, Davi passou a olhar para o futuro de Israel com mais sabedoria. Embora ele tivesse sido um grande conquistador e tivesse feito muito para estabelecer o reino, havia uma grande obra que ele não poderia realizar: construir o templo de Deus.
O Senhor revelou a Davi que, apesar de sua grande coragem e feitos heróicos, ele não seria o homem para construir uma casa para o Senhor. Em vez disso, seria seu filho, Salomão, quem tomaria essa missão. Ainda assim, Davi não ficou desanimado. Com grande generosidade e dedicação, ele se preparou para a obra do templo. Reuniu materiais preciosos, como ouro, prata e madeira, e organizou os planos necessários. Ele sabia que o templo seria o coração espiritual de Israel, um lugar onde o povo se encontraria com Deus, e queria garantir que tudo estivesse pronto para seu filho assumir a tarefa quando fosse o momento. Davi deu tudo o que tinha para que o templo fosse uma obra magnífica, refletindo a glória de Deus. O conflito dentro de sua própria casa. Apesar de ser um homem de grande fé, Davi não foi imune aos conflitos dentro de sua própria família. Como rei, ele era admirado, mas seus filhos, especialmente Adonias, aspiravam ao trono. Ao longo dos anos, a casa de Davi viu intrigas, ciúmes e disputas de poder que marcaram sua descendência. Adonias, o filho mais velho de Davi, tentou tomar o trono à força enquanto o rei ainda estava vivo, mas foi impedido por Salomão, que foi ungido rei com a ajuda de Batseba e do profeta Natã. Davi, já velho e fraco, deu a Salomão sua bênção, instruindo-o a ser firme e a seguir os caminhos de Deus. Seja forte e tenha coragem, e o Senhor estará com você, como esteve comigo. Esses momentos de sabedoria antes de sua morte demonstraram o profundo amor e a preocupação de Davi com o futuro de Israel, buscando garantir que o reino prosperasse sob a liderança justa de Salomão. A morte de Davi e sua eternidade. Davi morreu em paz, cercado pela sua família e por aqueles que o amavam e o respeitavam. Ele foi sepultado na cidade de Davi, e seu reinado foi lembrado como uma era de grandeza e desafios. Porém, o legado de Davi não terminou com sua morte. Como prometido por Deus, a linhagem de Davi continuaria para sempre, e o Messias viria através de sua descendência. Eu levantarei o seu descendente depois de você, e firmarei o seu reino. Ele edificará uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o trono do seu reino. Essas palavras, ditas por Deus a Davi, foram cumpridas em Jesus Cristo, que, segundo as Escrituras, é o Rei eterno que vem da linhagem de Davi. Davi no coração de Israel. Mesmo após sua morte, Davi permaneceu uma figura central na história e na fé de Israel. Seus salmos continuam a inspirar milhões de pessoas até hoje, e seu exemplo de fé, arrependimento e confiança em Deus é lembrado como uma lição de vida. Davi era um homem de coragem, mas também de falhas. Ele cometeu erros, mas sempre voltou ao Senhor em busca de perdão. Sua história é um testemunho de que, independentemente das dificuldades e falhas, aqueles que têm um coração sincero diante de Deus podem encontrar redenção e propósito. Senhor, assim como Davi, mesmo em nossas fraquezas, entregamos nossa fé a Ti, pois só em Teu amor encontramos paz, força e a promessa da vida eterna.